Hello 18th grade, good morning. Let's begin our class today. Today we are going to learn how to use since and for, ok? Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos, como eu disse na semana passada, last class, we are going to learn more about present perfect. Então nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre o present perfect. Realmente, o present perfect, como eu tinha dito para vocês, I said last week too, é um tempo verbal um pouquinho mais complicado. Então ele tem bastante conteúdo para nós aprendermos, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida, não deixem de me enviar, pois é através das dúvidas de vocês que eu consigo ir montando as aulas e colocando e encaixando aquilo que vocês têm mais dificuldades, tá bom? Eu vejo que vocês não estão me mandando dúvidas, então eu fico às vezes até um pouco preocupada, tá bom? Let's begin our class today about for and since. Today is June 23rd, 2020. Okay, let's begin our class today. I'm going to explain how to use for and since. Good. Before I start, antes de eu começar, eu quero relembrar com você, let's get to remember how you can use present perfect. Então, como eu disse, o present perfect, ele fala sobre um passado indeterminado, the indeterminate past, but, ou ele vai falar de um passado que tem influência aqui no presente, certo? Que ele ainda acontece, pode ser que ele esteja ainda acontecendo também. Mais pra frente, vocês vão aprender o present perfect continuous e aí vocês vão entender por que também esse passado, o present perfect, ele pode estar acontecendo, tá? Então, today we are going to see about present perfect. Let's put it here, present perfect. Good. Bem, eu não sei porque escolheram o nome de present perfect, mas vamos entender, tentar entender. Today I drew one timeline, eu desenhei uma timeline, mais ou menos para vocês entenderem aonde fica posicionado o present perfect. Quando que nós devemos utilizar o present perfect? Here we go. Here we have I made one dot, né? Eu fiz um ponto aqui representando o past. Então, tudo que está para cá é tudo aquilo que já aconteceu e já se encerrou. Lembra quando a teacher fala, what did you do yesterday? I studied, I played video game. Então, aqui está no passado. Já aconteceu, já se encerrou lá no passado. Aqui é now. I'm teaching. Eu estou ensinando. I work, eu trabalho. Então, são coisas que estão acontecendo agora. Esse daqui é o present. Então, vejam a posição do past e vejam a posição do present, que é o presente, né? Tudo que está aqui, ó, nessa flecha que está para lá, está relacionado ao future, ao futuro. Então, I will study French. Eu vou estudar francês. Eu pretendo, né? Então, para cá, tudo que já aconteceu e para lá, o que irá acontecer. Past, future and present. Good. Teacher, where is the present perfect? E onde fica o present perfect nessa timeline? Good. I'm going to draw one bridge here. É como se houvesse uma bridge. Vocês sabem o que é uma bridge? A bridge é uma ponte. O present perfect, ele tem essa position. É como se eu tivesse uma ponte entre o passado e o presente,
certo? Então, por isso que nós falamos que o present perfect, ele começa lá no passado, mas ele tem o quê? Ele tem toda uma relação aqui no present. Então, é como se nós tivéssemos uma ponte que ligasse o presente com o passado e o passado com o presente. Eu sempre gosto de brincar que eu acho que quando escolheram o nome Present Perfect, não foi tão legal. Isn't good to choose Present Perfect. If I discovered the Present Perfect, I will change it here. I'm going to do this. Present Past. Para mim, o Present Perfect deveria chamar Present Past. Por quê? Porque eu sei que ele sempre está relacionado, né, lá com o passado, né? Lembrando que o Present Perfect, como eu disse, como eu mostrei lá nas primeiras aulas para vocês, ele aparece em várias situações. Então, num passado que tem influência aqui no presente, num passado indeterminado, ele também aparece quando é um passado que eu nunca fiz, né? Ou que eu pretendo fazer, que eu tenho pretensão de fazer. E assim vai. Hoje, today we are going to learn about since and for. Since and for. Eu vou colocar eles aqui, ó. Since and for. Oh my God. Here you are. Let me organize here. Pay attention. Então, for and since são utilizados no present perfect, not present past. Tome cuidado na hora da pronúncia dessa palavra since, porque tem muito aluno que pronuncia como science. Não é science. Science é o que a teacher Kelvin ensina lá para vocês, tá? Não é science. Science se escreve desta forma aqui, ó. Science. Isso é ciências, tá? Ali nós vamos falar de since. Since quer dizer desde. E for por. Aqui no caso vai ser por, né? Então, essas duas palavrinhas são utilizadas no present perfect, certo? E aí lá quando elas aparecem no present perfect, elas vão aparecer em two situations. Então, for eu vou usar quando eu quero falar de um período em que algo aconteceu. A period of time, a month, a year, 30 days, 4 days. Então, quando eu tenho um período de tempo que algo aconteceu, eu vou utilizar for. Agora, quando eu tenho date and time, ou um tempo específico, aí eu vou usar since. Vamos ver, let's see the examples. Primeiro, relembrando que o present perfect, eu vou precisar do verbo have, has para he, she, it, e have eu vou usar para I, you, we and they. Mais o verbo na forma de particípio. Então, I have lived for 4 years. I have lived, sorry, I forgot the letter G. I have lived for 4 years. Então, how long, na maioria das vezes, em todas as vezes que eu for utilizar for or since, é quando eu uso a pergunta how long time. How long time. Então, quando eu faço essa pergunta em inglês, eu estou dizendo por quanto tempo? How long time, tá? Então, how long time have you lived in Canada? I've lived
For 4 years. Então, aqui eu utilizei for. Por que que eu usei for? Porque aqui eu usei um período de tempo. Quando eu vou dar uma resposta que eu utilizo, que eu vou falar o período de tempo em que eu estive neste lugar, eu vou utilizar for. Por exemplo, como assim, teacher? Então, é como se fosse assim. Vou fazer para vocês aqui mais uma timeline. Aqui eu tenho dois pontinhos também, né? E eu fui morar no Canadá em 2016, 2016. Correct? E nós estamos em 2020 e eu continuo, né? E aí a pessoa me faz a pergunta, né? Teacher, how long time have you lived in Canada? I've lived for 4 years. Então, eu contei o período em que eu estive no Canadá e coloquei. Então, for eu vou usar só quando eu tô falando de período. Então, quando eu falo de years, quando eu falo de month, quando eu falo de day, tá? Eu vou dizer o período em que eu fiquei, mas eu não vou especificar, tá? De quando foi esse período. Então, I've lived for 4 years. Então, eu posso ter vivido de 2016 a 2020, eu posso ter vivido de 2014 até 2018. Estão entendendo? Então, eu uso for quando eu vou falar de um período. Então, e since eu vou utilizar quando eu falo, just a moment, quando eu falo de um período, mas eu vou falar de algo específico, tá? Então, eu vou especificar, eu vou dar data. Aqui que since, eu sempre vou utilizar. Então, I've studied since 2010. Então, eu estudo desde 2010, tá? Ou eu estudei desde 2010. She has played since last Monday. Então, veja que for eu uso quando eu tenho um período de tempo, quando eu falo de years, de month, de day. Agora, since eu vou usar quando eu tenho uma date on time. Então, aqui eu vou ter definido, vejam. I've studied since 2010. She has played since last Monday. Então, prestem atenção, porque aqui fica especificado. Last Monday é um time, tá? É um tempo. Então, last Monday, yesterday, esses entram com since. Agora, quando eu falo 4 years ago, 4 years, 1 year, 30 days, tá? Aí eu tenho que usar o for. I'm going to put more examples, ok? Então, que for eu vou utilizar para um period of time, quando eu tenho um período de tempo, years, months, day, weeks, aí eu uso for. E ele vai especificar o tempo, né? Um período deste tempo. Quantos anos, quantos dias, quantos meses se passaram, tá? Aqui no since, não, ele vai ter uma data, um tempo especificado, tá? Então, help me, vocês vão me ajudar aqui. Então, se eu falo last Sunday, o domingo passado, eu tô especificando um tempo ou eu tô falando um período aleatório? Eu tô falando de um período específico. Então, since last Sunday. Então, o correto seria usar since. 10 years. Eu tô falando de um período de tempo, 10 years, pode ser 10 anos que já passou, que passou de 2010 até 2020. Eu posso falar que é 10 anos que se passaram de 1990 até 2000. Ou eu tô falando de uma data específica.
Estou falando de um período, né? Então, for 10 years. Agora, 2019. Estou falando de um período aleatório ou estou falando de uma data específica? One date. Since. He was 7. Ele estava com 7 anos. Period of time or date and time? Date and time. Since he was 7. Many hours. Estou colocando data e tempo específico ou estou falando de um período? De muitas horas. Estou especificando quando essas horas? Não. Então, for many hours. Tudo bem? Então, for and since são utilizados no present perfect. Quando eu pergunto, how long time have you ever lived here? For 10 years. How long time have you studied in Jordano? For many hours. Eu estudei por várias horas, mas eu não especifiquei, é um período de tempo. Agora, how many years, how long time have you lived in São Paulo? Since 2010, desde 2010, tá? Entenderam? Então, quando eu tenho uma data específica, um tempo específico, eu devo usar since. Não é science, tá? Já falei, since. E quando eu tenho um período de tempo, eu vou usar for. If you have some question, send me your questions. Outra coisa, vamos fazer agora os exercises no 18th grade, we finished the explanation about for and since. Então, nós aprendemos lá, eu fiz a explicação para vocês de como usar for and since. Now, let's solve the exercise. Vamos resolver os exercises. Então, open your books. Unit 4, Sign Me Up. Page 37. Now, you must complete exercise 6, 7, and 8. Look, grammar, present perfect with for and since. Exercise number 6. Complete the chart. Use present perfect with for or since for past actions and events continue into the present. Então, eu uso present perfect com for e since quando o passado, a ação no passado, o evento continua aqui no presente. Use for with period of time such as a week, 2 months or 5 years. Então, nós usamos for quando nós temos um período de tempo que conta como semana, meses, anos. Então, I've been here for 3 days. Use since with a specific date or time. Então, eu só uso since quando eu falo de algum tempo específico ou tempo, tá? Data ou tempo, sorry. Então, let's complete the chart. Então, vamos completar aí a chart. Depois eu venho fazendo a correção, tá? Na number 7. Complete the sentences with for or since. Então, vocês têm que lembrar que for eu uso quando eu tenho um período, né? Que fala de months, week, years, days. Agora, quando eu tenho uma date or time, quando eu tenho uma data específica, eu devo utilizar since, tá? Então, complete. E no exercise number 8, complete the conversation with the correct words. Então, Bellany, for, how, since, been, have, long, and yet. Pause the video now. You are going to pause the video and after you are going to do the correction. Então, vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercises, depois nós fazemos a correção junto, ok? Here we go.
So let's correct 18th grade. So I've been here for 3 days. 3 days. He has worked at a rafting company for or since for a month. Use since with a specific date or time. They have been here since last Wednesday. She's lived in Colorado since 2010. Okay, check your answers. Next, exercise 7. Complete the sentence with for or since. Lembra que for eu utilizo para quando eu tenho um período e since datas específicas. She's led safari tours every month. Last November. Since or for. Last November. No novembro no mês passado, né? Então, since, porque especificou. We've been packing in park Friday. Friday é period or uma specific date? Specific, since. He hasn't gone on a cruise for 3 years, but he loves them. Então, aqui tá falando de period, 3 years. Então, for. We've played football together since 2011, porque está especificando data. We've lived in Colorado for 4 years. They've looked for this vacation for a long time. Okay, check your answers. Now, exercise number 8. Complete the conversation with the correct words. Belonging for, how, since, been, have, and long. Here we go. Really, how long have you lived in Turkey? Since 2008. I moved here with my family. How long have you been here? Only for 3 weeks. I'm on vacation with my aunt and uncle. Cool. How long have you been in Istanbul? Only a few days. How have you been to Cappadocia yet? No, but we are going to go there tomorrow. Have you been there? Yeah, it's fantastic. You can go ballooning. Really? That's cool. Yeah, my family has done it once a year since we moved here. I loved it. Now let's complete here. How long? Only for. How long have yet been ballooning and since. Okay, check your answers. Finish our class today. See you tomorrow.